Então, como a gente comentou aqui, o objetivo da palestra é de mentoria em grupo, um modo colaborativo de evoluirmos juntos, e aqui a gente vai falar do porquê isso, como funcionou, a ideia é dar uma visão ampla e ficar aqui de olho nas curiosidades de vocês para a gente poder responder também. Então, me apresentar um pouco mais de detalhe da parte técnica que a gente não falou. Enfim, como a gente já disse, meu nome é Bárbara, eu trabalho na TI há 20 anos, então nesses 20 anos já fiz de tudo. Comecei como desenvolvedora, já fui arquiteta, já fui tradutora de dados, atualmente eu sou coordenadora de um time de confiabilidade, então a gente tem aí os papéis de SRE e QA, e tem sido também um aprendizado com esse grupo. O que me habilita a falar desse tema de mentoria é justamente ter conduzido com a Clau esse novo grupo de mentoria e ter passado por tantas áreas de tecnologia, eu me senti confortável em poder dividir a minha experiência com outras pessoas e ajudá-las a fazer mudanças ou vir para a TI. A gente teve grupos de mulheres interessadas em vir para a TI e mulheres que estavam na TI que precisavam mudar ou tinham um sonho de fazer uma outra função. Aí vou deixar a Cláudia apresentar também. Gente, eu sou a Cláudia. Coincidentemente, também tenho 20 anos na área de tecnologia. Desses 10, eu trabalhei com a Bárbara. Então, convivi mais com a Bárbara do que com a minha família, praticamente. Hoje, eu tenho um papel que chama Technology Strategist na Microsoft, que é como se fosse uma arquiteta enterprise que olha a visão do cliente, não só presente, como de evolução e futuro, dentro de uma plataforma tecnológica. E eu já fui arquiteta de soluções também, passei pela AWS, pelo Itaú, pela Qualicorp, e o que me habilita a estar aqui falando com vocês, não só com relação ao grupo, mas foi tudo que eu aprendi dentro dessas empresas sobre como as outras pessoas foram importantes, não só para eu entrar na TI, mas para eu permanecer. Então, pessoas, por exemplo, como a Bárbara, que já estavam na empresa que eu entrei, muitas outras pessoas, elas foram chave em vários momentos para dizer, putz, aqui você está entrando num caminho errado, esse buraco aqui que você caiu, ó, deixa eu te explicar para você não cair de novo. E isso realmente foi um fator talvez dos mais importantes, mais do que o conhecimento técnico, mais do que esforço, mais do que estudo, não só para eu permanecer na área de TI, mas para conseguir a evolução de carreira que eu precisava. Então, nisso é que eu baseio tudo que eu faço dentro do Defentech e de outras iniciativas, que é olhar para todos os buracos que a gente sabe que as pessoas podem cair, dar uma pavimentada e falar, agora vem, galera, que vai ser mais rápido. Então, esse é meu propósito no Defentech. E eu vou fazer também um parêntese, a Clau é pedagoga de formação, então isso são duas formações, né? Pedagogia e tecnologia. Então, quando a gente falou de vamos fazer esse grupo, eu me senti segura. Eu falei, a Clau vai saber também as coisas de pedagogia para formar isso daí. Então, quis fazer esse adendo aí. Lina, gente, ó, adoro uma canetinha, isso não nega as minhas origens. Sobre a comunidade, a gente falou um pouquinho, né? Foi bem legal falar um pouco da história. E aí eu queria aqui pontuar para que vocês sigam a comunidade. Aqui tem o Linktree, que a gente pode jogar aqui no chat também. E eu trouxe algumas das próximas iniciativas que a gente vai ter. Então, a gente tem uma frente que cuida de eventos, da parte mais de comunicação. Então, a gente vai ter live interativa muito legal com a Acreditas, que é no dia 22 de junho, que é Precisamos Falar com os Homens, é um artigo que o Leonardo escreveu e a gente vai discutir o artigo. Tem um challenge em andamento, que é uma formação técnica em Salesforce. Então, as mulheres que estão no programa vão aprender Salesforce, tem a nossa mentoria. E o foco da palestra aqui de hoje, já introduzindo, né, é a mentoria em grupos, visando carreira, visando encorajamento, que a gente também vai começar uma turma logo, até o final de junho a gente já deve começar, e essa é a turma Mudando os Rumos, que inclusive vai ser liderada por uma mentee de 2020, ela conseguiu fazer a mudança de carreira que ela queria, ela teve uma história bacana e ela já vai engrenar agora liderando uma turma. Agora a Bárbara vai seguir.
aqui contar para vocês um pouco do porquê que essa história de mentoria, né? A gente estava conversando, não só entre nós, mas com as outras fundadoras do Defentech, o quanto a gente já passou na área de tecnologia, o quanto muitas vezes a gente precisa de um empurrão, o quanto você precisa que alguém te diga. E a gente percebeu que muitas vezes, sem esse apoio, falta coragem, falta entendimento, falta você conseguir se enxergar e falar, eu vou. Tem outros grupos de mulheres que também nos inspiram, né? Tem um que se chama Se Inscreva Mulher, que a gente adora, que fala justamente disso. As mulheres relutam para se aplicar às vagas. Elas veem a vaga, têm até aquele desejo, mas acabam não se inscrevendo porque se sentem incapazes, não se sentem até com medo de ir para cima. E a gente começou a perceber que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa encorajar as mulheres. E se ela, de repente, sonha com uma vaga e não está pronta, como é que vai atrás? Como é que consegue até incentivo da empresa que está? Enfim, eu estava assistindo até a palestra anterior do Bruno Souza sobre essa linha, né? A gente precisa ir atrás, a gente precisa ser protagonista. E aí tudo surgiu nessa busca de como é que a gente ajuda as mulheres a ser protagonista, como é que a gente ajuda as mulheres a se aplicar para as vagas. E nessa história toda a gente começou a pensar em como ser efetivo. Como é que a gente pega essa questão da mentoria, mas faz de uma forma escalável? Acho que aqui está todo mundo mais acostumado com as questões de entrar numa mentoria one-on-one, ter alguém que te ajude, alguém que vai te mostrando os passos, que divida a história, e a gente começou a pensar como é que a gente vai fazer para fazer um negócio diferente, para fazer uma coisa escalável nesse modelo. Aí, conversa vai, conversa vem, contando um pouco da história para vocês, a gente entrou em contato com a Regina Magalhães, é uma pessoa que trabalha com tecnologia, não é tecnologia da informação, mas na área mais de engenharia, e ela dá um depoimento em relação à diversidade, à inclusão de pessoas, o quanto é importante investir para que mulheres se formem nas carreiras mais técnicas, porque isso dá um diferencial para as empresas. Mas não adianta a gente falar, tem que ter diversidade, se as mulheres não estão chegando lá. Como é que você faz diversidade se não tem gente para ocupar esses espaços? E a gente começou a conversar com ela sobre isso, sobre as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, e nessas conversas surgiu a mentoria em grupo. Ela falou, por que vocês não tentam fazer um grupo, coloquem temas e vão trabalhando esses temas com esse grupo, e trabalhando esses temas, vocês vão conseguir fazer com que uma pessoa ajude a outra, e desses grupos vocês vão criando mais grupos. A gente falou, será que isso aqui dá certo? De início, parecia uma ideia muito maluca, mas a gente conseguiu achar que ia dar certo e resolveu tentar. A ideia é conseguir ser colaborativo e quebrar essa coisa de hierarquia, de ter um mentor e um mentee. Vamos para cima, vamos fazer com que um ajude o outro. Eu brinco com essa história que eu falo do Alcoólicos Anônimos. Eu nunca participei de uma sessão, mas eu sei que o lema é juntos é mais fácil. Então, se a gente juntar todas essas mulheres, e se uma ajudar a outra, e se uma contar para a outra o que está passando, e uma conseguir ajudar e a coisa vai para frente. A gente percebe que as pessoas têm tanto a parte de hard skills quanto de soft skills, mas a gente sabe que se uma pessoa ajuda a outra, uma tira da outra, dúvida da outra, aquilo parece que vai mais fácil, vai mais fluido. Então, tudo isso era a nossa teoria do porquê começar o grupo. E aí a gente resolveu começar. Aí a Clau conta para vocês um pouco quais são os grupos que a gente decidiu começar. Isso que a Bárbara falou é muito legal. Tem uma corrente pedagógica que é a educação libertária, que é muito especialista nisso, chama Caroline Florencio, e a educação libertária, ela prega exatamente isso, que quando você está no momento de educação, existe o facilitador, né, que é o professor, a pessoa que está com algumas experiências ali a mais, porém, cada pessoa na sala, ela tem responsabilidade daquele grupo, daquela aula, daquela sessão acontecer. Então, a gestão de tempo não é responsabilidade só do mentor ou da mentora.
tem as pessoas ali ajudando a gerenciar o tempo, gerenciar quando cada um fala é uma responsabilidade do grupo, e isso tira muito das costas de quem se propõe a liderar o grupo aquela insegurança e desconfiança. Nossa, será que eu tenho algo a agregar? Putz, será que eu tenho algo a oferecer? Será que eu vou falar alguma coisa que não faz as pessoas perderem tempo? Então, quando você está no grupo, e foi o que realmente aconteceu, as pessoas tomam para si o sucesso do grupo, que foi uma coisa que eu e a Bárbara, a gente frisou desde o início. Pessoal, isso aqui é a primeira vez, é um piloto, a responsabilidade disso dar certo, depois a gente beneficiar mais pessoas, é de todas nós, e foi justamente o espírito. E foi tão legal o espírito que a gente teve 0 desistências. A gente teve pessoas que participaram mais, outras que participaram menos, mas desistência a gente não teve. E os públicos, o que a gente fez? A gente quebrou em 2, com métodos parecidos, mas com enfoques um pouquinho diferentes. A Bárbara liderou o Mudando os Rumos, que era ou uma pessoa na TI mesmo querendo mudar de função, por exemplo, desenvolvedora, quero mudar para cientista de dados, ou alguém fora, eu sou advogada, ou eu sou engenheira civil e quero mudar para a área de tecnologia, ou primeiro emprego. A gente teve ali boa parte das 12 meninas, 5 eram primeiro emprego, que vinham de outras áreas, tinham feito alguma formação, por exemplo, em front-end, e estavam ali para tentar ingressar na TI. O outro grupo, Minha Vaga dos Sonhos, veio muito porque eu nunca imaginei que eu tivesse condições, capacidade, e que um dia eu ia trabalhar na AWS ou na Microsoft. Então, assim, quando eu olho, eu falo, puxa, se eu conseguir, elas também conseguem. E as mulheres têm uma tendência, né? Lógico que a gente não pode generalizar, mas no nosso convívio a gente percebe que as mulheres têm uma tendência de superestimar os requisitos. Então, o que a gente quis com os 2, Mudando os Rumos e Minha Vaga dos Sonhos? É dizer assim, você pode tudo, mas você precisa de um método, você precisa saber avaliar onde estou, o que eu preciso para chegar lá, só que você também precisa estipular como eu vou resolver meus gaps e quando e a hora que você vai meter as caras. Então, o público foi de mulheres cis e trans, e a gente gosta de frisar isso, porque nesse processo a gente percebeu que a gente não estava atraindo as mulheres trans, e que a gente tinha que ser vocal de dizer, este é um ambiente seguro e que vai respeitar as mulheres trans, porque não é porque o fórum é de mulheres que elas talvez sejam bem recebidas. Então, a gente, quando vocês quiserem atrair esse público, a gente aprendeu com uma mentora trans que é importante que você frise, este é um ambiente seguro para vocês. Então, tanto para mulheres cis quanto trans, quem tem desejo de mudar, de ir para uma vaga nova, de pensar grande, mas não tem clareza se já é a hora ou quanto me falta para chegar lá. Quem tem a síndrome do impostor, como eu tenho, como muitas de nós têm, como um karma, então foi uma coisa de vamos juntas vencer a síndrome do impostor, porque assim, ter a síndrome do impostor, muitos de nós temos. Agora, se ela vai ser bloqueante ou só um fator de nervosismo, é o que a gente tem que vencer. Tomar coragem e, mais que tudo, ter um plano claro e fazer. Esse era o público que a gente queria e a gente conseguiu. E como que tudo funcionou, né? Isso foi bem experimental também, né? A gente depois vai falar um pouco dos acertos e erros, mas a gente estipulou 9 semanas para conseguir cobrir os temas que a gente queria. Só que assim, a gente teve 9 semanas com semanas intercaladas. Por quê? A gente não queria que fosse mais um estudo, mais uma tarefa. A gente queria alocar aquela 1 hora, que era um sábado, e numa semana tinha sessão, saem sempre atividades depois dessa sessão, e aí a gente queria que a pessoa pegasse o outro sábado e usasse aquela mesma hora para fazer atividade, para não onerar a vida, porque todo mundo aqui tem milhões de outras atividades. Então, a gente tinha um encontro presencial, uma semana de atividade, um encontro presencial, uma semana de atividade. E essas atividades, elas compreenderam 3 blocos. O primeiro, que é o que eu mais gostei, que eu acho que deu o melhor resultado, não só para as mentes, como para mim, como para a Bárbara, foi a parte do autoconhecimento. O que eu sou boa, o que eu não sou boa. É importante você dizer, eu não sou boa, não gosto disso. Porque isso é um elemento que você vai poder usar para falar não. Eu vou no TDC palestrar sobre foguete? Não, não vou. Agora, ir palestrar sobre assuntos que eu gosto, que eu invisto, e eu vou. Então, é um fator importante na gestão do tempo, você se conhecer
E também para você não cair em ciladas de, essa é a função da moda. Eu vou fazer a função que eu quero, vou ser feliz, então eu quero a função que é boa para o meu perfil. Então, muitas chegavam e falavam assim, eu acho que eu quero ser tal coisa, porque dizem que é bacana. Mas será que é esse o seu perfil? Tem várias outras funções tão boas quanto que talvez você esteja ignorando. A parte foi autoconhecimento, forças, fraquezas, medos, e o que as outras pessoas falam de mim como um reforço positivo. Qual é o seu forte que às vezes você nem enxerga? O segundo foi, conheça muito bem a cultura da empresa que você está almejando, isso é importante. Será que a empresa bate com os meus valores? Sabe, será que eu vou ser feliz lá? Será que o modus operandi da empresa vai ser bacana com o meu dia a dia, com o meu estilo de vida, com o tipo de família que eu tenho, com o tipo de vida que eu levo? Seja bem... se imuna de dados, né, para decidir. E por fim, a parte de vamos conhecer bem a vaga, vamos cruzar o seu perfil com a vaga, com a cultura da empresa. É isso mesmo que eu quero? Algumas mudaram no meio do caminho, ou de função, ou de empresa-alvo, e um plano foi estabelecido, né, para cada uma. Ninguém saiu sem um plano. Algumas conseguiram realizar ainda durante o período do grupo, outras a gente seguiu acompanhando. E aí, algumas ainda a gente, depois de uns 6, 7 meses, a gente continuou fazendo o trabalho de acompanhamento, de encorajamento, até que elas realmente conseguissem atingir o objetivo. Eu trouxe um pouco, eu não vou ler tudo, mas a gente fez questão de trazer um pouco aqui do que elas mesmas, participantes, falaram sobre o que deu certo. Porque no final a gente fez uma sessão. Galera, o que deu certo, o que deu errado, que o nosso objetivo é construir, né? Então vamos já a gente se organizar para acertar os ponteiros para a próxima turma. Então, elas falaram que a troca de experiências foi super legal, conhecer os perfis diferentes, criar a rede de apoio, né? Conhecer pessoas com trajetórias semelhantes, porque para mim também isso foi muito significativo, de eu chegar e falar, putz, tenho esse medo, tenho esse problema, e ela só, putz, eu também tenho, mas eu tentei isso, super funcionou, pô, bacana. Isso foi muito legal, né, Bárbara? Foi muito legal a parte também da promoção de networking. Esse ponto do fit cultural, a gente falou para as meninas, se você sonha em entrar, vamos conhecer alguém. A gente tem uma rede grande no próprio grupo e a gente conhece algumas pessoas. Vamos tentar chegar nessa empresa. E nisso, algumas perceberam que aquela coisa que parecia super dos sonhos, poxa, não é tão impossível assim, ou, poxa, tem uma outra empresa que eu acho que eu gosto mais, que eu conversei com outra pessoa de lá, e eu vou acionar o network. Teve palestra aqui também na trilha de carreira e mentoria disso, né? Então, a gente percebe que esse tema é importante. E se você não tem network, vamos criar. Quem que você conhece que consegue te apresentar? Com isso, elas conseguiram confirmar se de fato era dos sonhos mesmo, ou de repente, na própria empresa que estavam, tinha uma oportunidade do que elas gostariam de fazer, elas só não estavam enxergando. Então, o fazer o network e se posicionar e dizer eu quero isso, proporcionou que elas pudessem até enxergar outras possibilidades ou enxergar mais claro um caminho para chegar lá. Então, como a Cláudia falou, algumas chegaram, outras estão num passo intermediário, mas tem mais clareza e conseguiram traçar e ser protagonista. Acho que a palavra foi protagonismo na própria carreira. É bem legal isso que a Bárbara falou, que talvez um ponto prático aqui para deixar para vocês, que eu acho que foi o ponto que mais deu resultado, foi vocês que já estão aí no mercado, empreste a sua rede de relacionamento para as pessoas. Depois a gente criou um grupo que chamou Caçadoras de Vaga, que eram das dissidentes do grupo que ainda não tinham conseguido vaga, e de algumas outras amigas, né, para emprestar a rede de network mesmo. Então, o que é emprestar a rede de network? Putz, eu consegui um contato legal ali numa empresa, eu chegava lá, batia na porta e falava, ô amigo, tudo bem? Tem essa amiga que é minha, mentir. Você pode dar uma avaliada no perfil dela, eu vi essa vaga, parece que tem fit, se não tiver, não tem problema, o seu feedback já vai me ajudar. E eu recebi vários feedbacks que ajudaram, e todas as meninas do Caçadoras de Vagas estão empregadas hoje, em empresas bacanas, em funções legais, todas na TI. Então, se eu puder deixar uma dica para vocês saírem dessa palestra seja proativo, você não vai conseguir incluir os grupos que você quer incluir, sejam eles quais forem, se você não for proativo.
se você não pegar lá, olhar, ajudar a pessoa com os gaps, bater na porta de quem confia em você, emprestar o seu nome para abrir portas para as pessoas. Então, se você tem um emprego, você já tem uma rede de contatos. Usa a sua rede, empresta a sua rede para as outras pessoas. E aí, onde que a gente pode melhorar, que foi o próprio feedback das meninas, né? Primeiro, melhora as expectativas maior. A gestão de tempo, gente, que foi uma loucura a gestão de tempo. E aí a gente percebeu que existe uma proporção de quantidade de pessoas e tempo para não ficar tão cansativo e todo mundo poder falar. Então, isso foi uma coisa importante. E elas pediram uma coisa que foi super importante, a gente quer agregar, que é sessões mais práticas, sobre currículo, LinkedIn, entrevista e tudo mais, né? Alguns números aqui, e eu já convido vocês, vou deixar no chat, tem um post do LinkedIn que a gente fez que detalha um pouco, mas a gente trouxe um pouco disso aqui, que foi a proporção, né? A gente teve 81% de mulheres cis e 19% de mulheres trans, onde as participantes acharam que a mentoria em grupo ajudou mais. Ó, o número 1 foi chegar em algum contato, empresa ou pessoa que eu não tinha acesso. Então, se a gente puder deixar aqui uma dica da mentoria em grupo, empreste as conexões que você tem. O segundo foi efetivamente conseguir para uma função nova, ou uma empresa, uma função nova numa empresa diferente, melhorar o salário, aumentar o nível de senioridade da vaga onde estava mesmo, ou ir para uma função nova na própria empresa que estava e ser mais feliz na função. E aqui para 2021 a gente tem um grupo que também em fase de seleção, e não é porque a gente não quer atender todo mundo, é só porque a gente entendeu que, como a Clau comentou, a gente precisa conseguir ter um tempo razoável. As sessões a gente percebeu que funcionam muito legal quando a gente tem a troca, quando todo mundo consegue contar. Fiz o exercício de descobrimento, descobri isso sobre mim, e ser essa sessão de reflexão e de troca se tornou muito importante para dar essa confiança, que foi o principal tema que a gente percebeu que estava faltando. Muitas meninas com currículo maravilhoso não estavam conseguindo se posicionar ou não estavam se sentindo preparadas para uma entrevista, por exemplo. E a gente começou a trabalhar essas questões de segurança, de ir para cima, de se candidatar na vaga que sonha. Então, para que isso funcione, a gente precisa de um número de pessoas que seja razoável nas sessões. Essa próximo grupo de mentoria vai ser conduzida por uma das meninas que estavam no grupo anterior, como a Clau falou. Então, isso é muito legal, né? Na linha de como é que a gente cresce, como é que a gente forma outras pessoas para conduzirem isso. Então, a gente já está colocando isso em prática. E a gente continua em contato, as pessoas com quem a gente conversou, e incentivando para que elas ajudem outra. O que a gente percebeu é que essa rede de fato está acontecendo, até pelas próprias postagens no LinkedIn, até como a pessoa se posiciona para ajudar outra. Essa rede que a gente chama de sororidade, né? Mulheres ajudando mulheres, é muito importante, e a gente tem visto isso acontecer. E não é para falar que os homens não ajudam, os homens ajudam e a gente precisa dos homens. Até tem a palestra, precisamos falar com os homens. A gente precisa também. É só que a gente acha que as mulheres não estão se sentindo representadas e precisam se sentir. Então a gente tem incentivado essa rede, buscado para que as mulheres se sintam parte dessa tecnologia, né? Tem estudos que mostram que algumas áreas da TI têm baixa representatividade feminina, e a gente nosso sonho é mudar essa realidade, para trazer mais igualdade, para fazer ambientes mais diversos e mais gostosos de trabalhar, porque diversidade traz isso, traz novos olhares, traz resolução de problemas, e isso é muito bacana. E uma outra coisa que a gente aprendeu nesse decorrer também, teve um momento que a gente olhou e falou, nossa, a gente só tem mulheres cis aqui, por que a gente não está atraindo mulher trans? O que está acontecendo? E na hora a gente viu que tinha uma mulher trans no grupo, a gente nem tinha percebido, e ela levantou a mão e agiu como mentora. Ela levantou a mão e falou, pô, eu vou ajudar.
criou um workshop maravilhoso para a gente, ensinou muita coisa, falou, olha, se vocês querem atrair, vocês têm que ser intencionais aqui, porque tem coisas que o público de mulher trans, por exemplo, passa que a gente não tem ideia. Então, se ela fala para a gente, olha, o melhor jeito é você mostrar que aqui é um ambiente saudável, e mesma coisa com as outras partes, né, que tem intersecção, como as mulheres negras, índias, mulheres com algum tipo de deficiência. Então, assim, quando você for olhando no seu grupo, fala, poxa, não tem nenhuma pessoa do tipo X. Nossa, por quê? Por que eu estou expelindo? Por que essas pessoas não são atraídas? Porque elas existem. Então, assim, a gente erra o tempo todo. Isso é o que a gente aprendeu. Que a gente erra o tempo todo, que a gente fala coisa errada o tempo todo. Usa expressão que não devia, a gente acaba machucando as pessoas sem saber. Exato. Só que aí, quando a outra pessoa também olha para a gente e fala, peraí, deixa eu te ensinar para agir bem, para atrair, para incluir, você tem que fazer tal coisa. Então, acho que outro recado que a gente queria deixar é a gente tem que ser aliado um dos outros, a gente tem que ir aumentando esse grupo e olhando e se perguntando o que eu estou fazendo de errado para não atrair determinado público. E aí a gente vai aprendendo, né? O importante é ir fazendo, aprendendo, a gente toma um tombo, comete um erro, alguém ajuda a gente a melhorar e assim vai. A Sara perguntou a quantidade de pessoas do grupo para funcionar. O que a gente percebeu? Um grupo de 6 pessoas, mais quem está conduzindo as sessões, dura em média 1h30. A gente tinha previsto sessões de 1 hora, então para 6 pessoas ficou na média de 1h30. Um grupo maior, de 8, 9 pessoas, chega a 2 horas. Então depende do quanto as pessoas falam, tem sessões menores, tem sessões maiores, dependendo do tema, né, da vontade de falar sobre aquilo, mas a gente acha que um número de 6 pessoas é razoável para manter a cadência e, né, 1h30 é um período legal para manter a sessão interessante. A gente já está usando essa medida de 1h30 cada 6, porque o meu grupo, por exemplo, tinha 12, 1h30, levava 2h30, 3, tranquilamente, a gente estourava todo fim de semana. Então, a Sara perguntou, contando com quem conduz, eu diria que sim, Sara. Uma pessoa conduzindo e 5 participantes, dá em 1h30. Se você quiser mais gente, aumenta a quantidade de tempo, senão você não dá oportunidade das pessoas falarem legal, né? Muito obrigada.